Boa noite. Hoje é dia 1º de dezembro de 2010. É a primeira quarta-feira do mês de dezembro. Assim, vamos iniciar a nossa tarefa quinzenal de palestras por esta ferramenta da internet que é o TwitchCam. Nós vamos começar lendo uma página do livro Vida Feliz. A mensagem de hoje é a de número 18. Recomendo você pegar o seu Evangelho segundo o Espiritismo e colocá-lo ao alcance das mãos para que possamos fazer o trabalho de estudo daqui a pouco nele. Diz a mensagem número 18 do livro Vida Feliz. A revolta constante gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma. Não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde. Controla as tuas energias, não deixando que elas te desconcertem. A revolta intoxica e expele venenos que a todos desagradam. A pessoa revoltada não inspira amizade, nem sequer compaixão. Tem calma sempre. O que agora não se resolva está a caminho da solução. Lição número 18 do livro Vida Feliz. Vamos orar. Jesus, amigo e mestre, espíritos amigos que nos amparam e protegem, rogamos as bênçãos deste Deus de amor em favor do trabalho que estamos realizando aqui no nosso lar, Andréia e eu, de palestras quinzenais pelo TwitchCam, ligando-nos à equipe espiritual da FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec. Rogamos as mesmas bênçãos em favor de todas as pessoas que estão participando deste estudo, desta confraternização, dessa rede de trabalhos positivos no bem, com base na doutrina espírita. Que estes 60 minutos em curso sejam proveitosos para nós e que os amigos espirituais possam utilizar o lar de cada um de nós como postos de serviços das colônias espirituais. Dando graças a Deus, rogando as bênçãos dele em favor de toda a humanidade, agradecendo esta oportunidade abençoada, iniciamos a reunião estudo desta noite via internet. A alegria de estarmos juntos participando desta experiência. Quando faltavam 2 minutos para as 22 horas, nós estávamos com 4 internautas ligados. Agora são 22 horas e 4 minutos, já estamos com 14 pessoas acompanhando o nosso trabalho. A Cleia Bernadelli já retuitou, expandindo o trabalho na rede, e a nossa irmã Eurídice está acompanhando lá do bairro Estrela Sul, também da sua casa, o trabalho desta noite. Nós anunciamos que o estudo de hoje será com base em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Aconselhamos você a pegar o seu Evangelho, porque nós vamos fazer estes primeiros 20 minutos de comentários com base em trechos de cada parágrafo inicial dos períodos. Diz o primeiro tópico: o que precisa o espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Vamos encontrar aqui nos registros de Mateus capítulo 25, versículo 31 a 36, quando Jesus diz que chegará o momento de separar as pessoas de comportamento adequado das pessoas de comportamento inadequado. E como que ele saberá quem são umas ou quem são outras? Há religiões que acreditam que Jesus voltará num carro de fogo e os mortos levantarão das tumbas. Até a ciência oficial já provou que isso é impossível. Por quê? Se Jesus está, conforme apresentado no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, quando o corpo entra em decomposição, os átomos,
os princípios químicos, radioativos, elétricos, magnéticos, eles se dissolvem, as forças atômicas se dissolvem, por isso está no capítulo 1 da Gênesis. Vieste do pó e ao pó voltará. O que é pó se funde novamente com as forças criadoras do universo. Por isso, Jesus explica, a doutrina espírita nos esclarece que essa separação será pelo nosso modus vivendi, pelo nosso comportamento. Sabemos, conforme a orientação dos bons espíritos, que o comportamento positivo ou negativo gera em torno da pessoa um campo energético, a aura, um campo magnético. Da mesma forma que eu pego este livro, abro em qualquer lugar e porque sou alfabetizado, consigo ler o que nele está escrito, os espíritos que têm olhos de ver muito mais sensíveis do que os nossos, uma experiência de mentores, de orientadores, de coordenadores dos nossos processos reencarnatórios, olham para nós e leem no nosso campo magnético, como lemos na página de um livro. Assim, não haverá necessidade desse Jesus retornar à Terra no tal carro de fogo. Mas todos aqueles, conforme está no texto, que fazem o trabalho de visitas, que amparam os órfãos, os presos, as viúvas, que visitam os enfermos, criarão em si matrizes magnéticas positivas que os fará estarem juntos neste processo de agrupamento para a elevação espiritual. E aqueles outros cujos comportamentos sejam exatamente o contrário, inadequados com estes valores, estarão separados naturalmente nos mecanismos magnéticos da vida. Aí ele segue para o capítulo 2, para o item 2, dizendo: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: mestre, o que é preciso fazer para possuir a vida eterna? E é neste momento que Jesus pergunta: o que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondestes muito bem, faça isso e viverás. Viverás conscientemente, viverás em paz, viverás com equilíbrio. E é neste momento que ele abre espaço para apresentar-nos uma das parábolas mais belas do Evangelho, que é a parábola do bom samaritano. No item 3 ele vai dizer: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Assim, se você, se eu, se nós quisermos nos aproximar da ética de Jesus, da ética do Evangelho, precisamos e devemos exercitar a caridade e a humildade, primeiro para com a gente mesmo, abstendo-se daqueles comportamentos mentais e físicos inadequados e inconvenientes, evitando as frequências do orgulho e do egoísmo, que são as pedras que nos puxam para o fundo do poço, buscando estas asas extraordinárias da caridade e da humildade, para que possamos erguer-nos nos caminhos da luz. E vem toda uma série de comentários de Kardec explicando. No item 4 vai falar o mandamento maior. E aí vem Mateus novamente, nos seus registros, fazendo um comentário em cima das palavras de Jesus, dizendo: mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca ao sal dos seus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe uma questão para o tentar: mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. E a palavra-chave destes dois mandamentos é amor, amorosidade.
Os espíritos amigos que dirigem a nossa FEAC nos convidam já há 2 décadas e meia quase a este exercício da amorosidade. Irmã Clarissa fala sempre da importância da dulcificação, de nos tornarmos criaturas doces. Observação, não é nos tornarmos criaturas açucaradas, melosas, não. Criaturas dulcificadas, de pensamentos, palavras e positivos sintonizados com as forças superiores da vida. No item 6 vai falar da necessidade da caridade segundo São Paulo. Nós estamos recebendo aqui um e-mail do Joaquim da Silva, perguntando através do contato @falconespiritismo.com se ele pode utilizar este canal, o e-mail, para participar, porque ele não tem acesso direto ao Twitter. Perfeitamente, Joaquim, pode utilizar tranquilamente. Daqui a pouco nós vamos abrir espaço para perguntas. Se você já quiser ir se manifestando, pode tranquilamente. Se você tem Twitter, faça como a Cleia, mande a sua mensagem direta pelo Twitter. Se não, manda pelo contato @falconespiritismo.com. A Andréia está no computador de lado e nos passa tranquilamente o papel. Vamos lá, vamos. Item 6. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Das cartas de Paulo, para mim, este é um dos trechos que eu mais gosto de ler e reler. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. A caridade não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Palavras de São Paulo, na Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e versículo 13. De tal forma compreendeu Paulo o Evangelho de Jesus, de tal forma ele se transforma no vaso escolhido, que elege a caridade como sendo a pedra angular do Evangelho, junto com amor, com humildade, juntando esses 3 princípios na fé, na esperança e na caridade. No item 8, Kardec vai comentar sobre fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Até a doutrina espírita ser lançada 18 de abril de 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos na Galeria d'Orléans, no Palais Royal em Paris, o princípio que regia a religião então vigente, que era o catolicismo, era: fora da igreja não há salvação. Com a doutrina espírita vem o levantar dos princípios da carta de Paulo e vem todo o conceito de que fora da verdade não há salvação. E a verdade é a lei de caridade. Vamos encontrar em João, capítulo 8, versículo 32. João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, o Espiritismo é uma doutrina de bom senso, é uma doutrina de liberdade de consciência,
é uma doutrina que liberta-nos das amarras das religiões do passado, dos conceitos de sermos conduzidos pela interpretação de outros homens da palavra de Jesus. Somos cada um autossuficientes, somos cada um senhores do nosso nariz e estamos fazendo das nossas vidas este princípio em cima da liberdade, do conhecimento, da caridade, da fé e de todas essas virtudes colocadas por Jesus. Nas instruções dos Espíritos vem a mensagem de São Paulo, em Paris, em 1860, dizendo: fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. É muito interessante o conceito de caridade que a doutrina espírita nos oferece. Muita gente ainda acha que caridade é dar dinheiro a quem lhe bate a porta, dar dinheiro a quem pede no sinal. Isso pode ser uma expressão de fraternidade, mas a caridade realmente é a promoção do ser humano. Por isso, nos centros espíritas está sendo feito um trabalho de mudança nos estatutos, de mudança na metodologia e na cabeça das pessoas que obram na assistência social. A Federação Espírita Brasileira, segundo os princípios da lei, a evolução do pensamento, tem convidado os companheiros ao trabalho de promoção social. Promoção social é algo muito mais importante do que simplesmente ajudar, como a cesta básica no fim do mês, despachar a pessoa e não lhe dar a oportunidade do diálogo, do atendimento, da conversa amiga, do tratar de irmão para irmão. Vamos lá. A Lúcia, do Distrito Federal, quer saber o que a caridade efetiva pode fazer pelo meu adiantamento moral. Fazendo-a, eu reparo meus erros? Lúcia, você que está nos acompanhando de Brasília, presta atenção no seguinte: se você estiver dentro de casa na sombra, ao meio-dia, e dirigir-se para a varanda, para o quintal ou para o jardim da sua casa, você agora foi para o sol. Estando no sol, você vai ter mais claridade, mais luz, mais vida do que na sombra. Muito bem. Na sombra você tem uma temperatura, no sol você tem outra. A nossa vida é assim. Ora estamos na luz, ora estamos na ausência da luz. A prática da caridade desenvolve em você a amorosidade, o conhecimento de que há pessoas enfrentando dramas, problemas, situações, dificuldades, desafios muito maiores do que os seus. E você começa a ver que o mundo não gira em torno do seu umbigo. Com isso você abre a sua mente para a sintonia com os bons espíritos, para a sintonia com os amigos espirituais, e se encharcando desses recursos cria anticorpos magnéticos espirituais. Fortalece-se. O que está feito, mas na proporção em que você vai se enchendo de luz, o quanto exista de perturbação dentro de você, de dor, de sofrimento, de mágoa, começa a ser envolvido por estas frequências. E no trabalho do bem, você já começa a acertar a contabilidade com a própria consciência. Não é com Deus, não é com os amigos espirituais, com a própria consciência. Por isso nós vamos encontrar no livro Céu e Inferno, quando trata do arrependimento, da expiação e da reparação. No trabalho da caridade você já pode estar nestes próximos passos. Fazer o bem sem olhar a quem. Joana de Ângeles diz, a benfeitora, que todo medicamento que colocamos na ferida do próximo gera benefícios em favor da nossa paz. Não é aquela velha história de que quem dá aos pobres empresta a Deus. Não é isso. Mas é o luarizar-se, entrar na frequência positiva para que, fortalecido, você possa enfrentar as tempestades e as consequências do passado, como as de hoje e aquelas que venham lhe visitar no futuro. Mateus Fraga,
o mentor da nossa casa, diz que fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz muito bem. Criar este hábito, desenvolver isso, trabalhar nessa frequência é algo altamente benéfico para todos nós. O nosso abraço para você, Lúcia, e para os nossos companheiros do Distrito Federal. Se você quer enviar sua pergunta e tem Twitter, pode digitar direto no Twitter e enviar para o nosso endereço. Se você não tem Twitter, você pode mandar diretamente através do e-mail contato@falconeespiritismo.com. Nós estamos com 21 pessoas acompanhando o nosso trabalho, as perguntas estão chegando e nós lembramos que neste sábado estaremos promovendo no Centro Espírita Fé e Caridade, na Rua Paraná, no Poço Rico, a partir das 15 horas, um seminário sobre o trabalhador e o Centro Espírita. Maiores informações no nosso blog. Vamos em frente. Temos outra pergunta que chega agora da Elisa, de Blumenau. Como dinamizar o trabalho de assistência social da minha casa espírita? Como dinamizar o trabalho de assistência social da minha casa espírita? Primeiro, Elisa, é necessário que você tenha contato com outras instituições e veja o que elas estão fazendo, que está dando certo, e o que a equipe da instituição na qual você obra, na qual você labuta, tem condições de fazer. Porque muitas vezes nós gostaríamos de determinadas atividades. Certa vez, uma senhora nos procurou na FEAC, no atendimento fraterno, era uma pessoa de posses, de recursos aqui da nossa região, e disse que gostaria muito de fundar um orfanato, fundar uma casa para atender crianças desamparadas. Os amigos espirituais orientaram que ela procurasse, então, à época, o Instituto Maria ou o Instituto Jesus, que são duas casas que desenvolvem tarefas nesse sentido, para um estágio de 6 meses. E depois, então, voltasse a conversar para uma orientação mais específica. A senhora desapareceu. Tempos depois, coisa de mais ou menos 1 ano, soubemos que ela estava construindo na periferia da cidade uma casa com recursos extraordinários. Moral da história: não preparou a equipe, não capacitou-se. Antes que a obra terminasse, ela fez tantas mudanças, gastou tanto dinheiro. Hoje a obra está invadida, sendo utilizada por pessoas sem teto, porque ela não teve condições nem de inaugurar a casa. Tinha dinheiro, tinha boa vontade, mas não se preparou e nem preparou a equipe. Por isso, usando este exemplo como referência, eu aconselho, Elisa, que você procure aí em Blumenau outras instituições, troque correspondência com o pessoal de outras instituições, vá conhecer o trabalho, contagie a equipe que trabalha na instituição que você frequenta, para que assim vocês possam ir ampliando, dinamizando o trabalho de vocês de maneira segura, produtiva e dando um passo, como se diz, no tamanho das pernas. Agora, nada, Elisa, de deixar para amanhã o que pode e deve ser feito ainda hoje, ok? Se você quiser, entra no site da FEAC, www.feac.org. Está sempre no nosso blog, o endereço. E lá você pode ver todo o trabalho assistencial da FEAC e a partir daí, se quiser qualquer orientação, será uma alegria correspondermos, passarmos a nossa experiência para você, ok? Então, nós estamos à sua disposição neste sentido. Vamos para mais uma pergunta que vem agora do centro da cidade. O José Geraldo, que mora no bairro Santo Helena, está dizendo: Falcone, por que o Centro Espírita tem que fazer a caridade quando o governo já ajuda com cesta básica, plano família e 1000 outras coisas? Zé Geraldo, nós respeitamos o trabalho do governo.
E o Departamento de Assistência Social das Instituições Espíritas, ele faz também, tem o seu registro no Ministério, tem as utilidades públicas, tem o setor, todos os setores que orientam isso. O nosso objetivo não é concorrer com os compromissos e os deveres sociais do governo municipal, estadual ou federal. Nada disso. O nosso trabalho é minimizar a dor do próximo, ajudar a quem está ao nosso alcance. Andréia e a nossa equipe da FEAC, junto com a Marília, que já foi diretora do nosso Departamento de Assistência e Promoção Social, com a Raquel Cota, que é a atual diretora, e um grupo de outros trabalhadoras e trabalhadores da FEAC, tem visitado a periferia de Juiz de Fora, fazendo o cadastramento das pessoas que serão beneficiadas. Se você vê aonde elas passam, as fotos, o material é de assustar. Então, nós temos que pensar nisso. São lugares de pobreza onde nem político, em véspera de campanha eleitoral, como eu disse na FEAC outro dia, passa para visitar. Assim, que o governo faça a parte dele, com a cesta básica ou com o que achar que deva ser feito, e que nós façamos a nossa parte. É a consciência tranquila. Se estivéssemos numa daquela situação, gostaríamos muito de receber uma visita fraterna, uma visita amiga, uma ajuda. Então o nosso trabalho não é de concorrer com nenhum órgão público, mas de fazer a parte que nos cabe, no equilíbrio e no compromisso social. Nós estamos recebendo aqui pelo Twitter a pergunta da Nilan Correia, dizendo: Falcone, como praticar o bem aos que nos ofendem no trabalho e ou no seio familiar? Praticando, Correia, o seguinte: a terapia do perdão. Eu tenho ensinado aos meus pacientes no consultório, buscando as técnicas da programação neurolinguística, e tenho ensinado aos companheiros no trabalho do bem a importância do perdão. O perdão é bom para quem o dá. O perdão não é bom para quem... Está na frente, não? O perdão não é bom para quem recebe. O perdão é bom para quem o doa, para quem o ministra, para quem o desenvolve. Assim, se alguém no ambiente da família ou no ambiente do trabalho dirigir a você comportamentos inadequados que você sabe que merece, muda o teu modo de ser. E se alguém lhe dirigir palavras ofensivas ou silêncios incomodativos ou atitudes agressivas e você sabe que não merece, agradeça e diga: que bom, graças a Deus que isso é motivo de perturbação dele. Então nós temos que fazer esse trabalho com atenção. Presta atenção no que eu vou dizer. Não é o que nos acontece que nos perturba, é o que nós fazemos com aquilo que nos acontece. Dá para entender? Então fica aí a nossa dica. Eu estou escrevendo um livro, inclusive, sobre o perdão, que deverá provavelmente ser lançado no final do ano que vem. O nosso primeiro livro está com data marcada de lançamento aqui em Juiz de Fora, no primeiro sábado do mês de abril. E o segundo vai ser sobre a área do perdão. O Theo Gerson de Belo Horizonte está dizendo que o Livro dos Espíritos esclarece que a caridade feita com segundas intenções, mesmo objetivando o próprio avanço moral, tem menos valor do que a que é feita desinteressadamente. Perfeitamente, Theo. É isso que a doutrina espírita ensina. Porém, algumas vezes no trabalho do bem, nos surpreendemos nos nossos méritos por aquele feito. Esse tipo de pensamento me incomoda muito, porque sei que ainda não deixo de pensar em retorno diante do que faço de bom. Esse tipo de pensamento é ruim? Tem pessoas que dizem o seguinte: Theo, eu faço o bem por obrigação. Começa fazendo por obrigação e vai se acostumando a fazer o bem. Tem hora que eu estou fazendo o bem e penso assim: será que o mundo espiritual está registrando isso? Continue fazendo na proporção em que você vai se encharcando de coisas boas e positivas, as coisas vão se tornando natural. As coisas vão se tornando natural. Muitas pessoas começam no trabalho voluntário por sentença do juiz.
A nossa FEAC aqui em Juiz de Fora é uma das instituições cadastradas no Fórum de Juiz de Fora. Quando alguém comete uma falta de pequena monta, é obrigado, recebe a sentença de dar tantas cestas básicas, de trabalhar como voluntário na instituição tantas horas por semana. Você não calcula, Theo, a quantidade de trabalhadores que nós temos na nossa casa hoje que chegaram por este canal, por imposição do juiz. Vieram, trabalharam por obrigação para cumprir uma sentença e vários deles, companheiro, continuaram. Então, você presta bem atenção, fazer o bem faz bem, e faz muito bem. Mesmo que você pense que é por interesse, continue fazendo. Quanto mais a água passa no copo, vai retirando a sujeira e vai aumentando tranquilamente, ok? Está chegando aqui a mensagem do nosso companheiro do Rio de Janeiro, Rodrigo, dizendo: Falcone, estamos na escuta. Beijos. Gisele e Rodrigo, Rio de Janeiro. E companheiro, nesses dias aí que o Rio de Janeiro está enfrentando situações muito delicadas, o nosso abraço para você, para Gisele e para os nossos companheiros lá do Morro do Alemão e de todos aqueles momentos tão delicados, ok? Aqui tem a pergunta do Fabiano e da Conceição, os tios da Vitória, não é isso? Muito bem. Estão perguntando qual o limite entre a caridade que edifica, que levanta e ergue a pessoa, e o assistencialismo que acomoda e cria a estagnação. Fabiano e Conceição, os limites são muito sutis. Onde que termina a cabeça e começa o pescoço? Onde que termina a noite e começa o dia? Onde que termina o dia e começa a noite? De repente você pode estar fazendo um trabalho sério e esse trabalho ser visto por determinados companheiros como um trabalho assistencialista. Não é isso? Várias pessoas já disseram na FEAC que enquanto nós continuarmos fazendo trabalho com a gestante carente, elas não vão parar de pôr filho no mundo. E eu digo o seguinte: pois é, quem tem condição financeira de pôr filho no mundo, não põe. Aí o mundo espiritual está utilizando esse canal. Por isso nós vamos deixar as crianças desamparadas? De maneira nenhuma. O que é importante é a instituição ser bem organizada, o trabalho ser bem feito, ser feito um trabalho de sindicância, de acompanhamento, e não sair chegando e perguntando quem quer isso, quem quer aquilo. Não. Atender realmente. Está no Evangelho: dai de comer a quem tem fome, dai de beber a quem tem sede, vestir a quem está nu. Por isso que cada grupo, que cada agrupamento, que cada atividade religiosa, filantrópica, de promoção, crie a sua metodologia e coloque no seu estatuto aqueles passos que evitem o assistencialismo e que realmente promovam o ser humano, a família e a sociedade. E é muito importante lembrar a importância da caridade no lar. Emmanuel diz que a primeira caridade começa no lar. A Nília quer dizer: o perdão é então uma forma de caridade? Que a caridade se resume em doações? Doações nem sempre são caridade. Nós temos que ter cuidado com isso. E o perdão é sempre uma forma de caridade. Quando você perdoa alguém, Nília, agora é perdoar integralmente. Não é dizer assim: ah, está perdoada, aquela peste está perdoada, não quero ver ela nem pintada de ouro. Isso não é perdão. Isso é da boca para fora. É o perdão incondicional. É libertar a pessoa dos seus sentimentos. Isso é uma caridade, primeiro para com você mesmo e depois para com o outro. É como tirar um peso das costas. É como mudar o padrão vibracional de maneira objetiva. Vale a pena e vale muito bem. Muito bem. O nosso companheiro Rodrigo está perguntando: com o desenvolvimento econômico social, como ficará a caridade no futuro? Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira têm visitado países na Europa e em ambientes onde não há necessidade da caridade financeira, da caridade da cesta básica, da caridade do trabalho da ronda noturna atendendo o povo de rua. E eles dizem que lá há necessidade da caridade moral. Por isso é que dizemos, a Anília perguntou aqui se caridade se resume em doações. Sempre em doação, mas não quer dizer doação de dinheiro, nem doação simplesmente de mantimento.
pode ser doação do seu tempo. Visitar anciões numa casa de ancianato, ler histórias para crianças, ser voluntário num orfanato, numa creche, visitar o trabalho da pastoral da penitenciária que os católicos fazem. Nós já fizemos muito tempo o trabalho na penitenciária, trabalhamos muitos anos numa penitenciária aqui em Juiz de Fora, que não existe mais, chamava Santa Terezinha, sucursal do inferno, era conhecida, não é isso? O bate-papo com um amigo, o tempo de atenção, dar do seu tempo em favor do próximo, de alguém que precisa de 2 dedos de prosa, como dizemos os mineiros, isto também é caridade. Pode ter certeza tranquilamente. Com o desenvolvimento com o desenvolvimento social, Rodrigo, não haverá tanta gente passando fome. O planeta está mudando de provas e expiações para a regeneração. O livro novo do Manuel Filomeno de Miranda, como é que chama, Andréia? Transição Planetária. Transição Planetária, está falando dos espíritos que vêm da constelação de Órion para reencarnar na Terra. Tudo está em mudança, e mudança para melhor. A vinda da Olimpíada para o Brasil, a vinda da Copa do Mundo para o Brasil, com todo o pessimismo de pessoas que dizem que isso é altamente prejudicial, nós vemos com bons olhos. Por quê? Estão sendo necessárias mudanças nas rodovias, nos aeroportos, nos portos, nos meios de comunicação. O progresso está aí, acontecendo. Olha, nós estamos usando a internet, Rodrigo. Você está no Rio, não é isso? A outra aqui está no Distrito Federal, a Lúcia está no Distrito Federal, o Theo está em Belo Horizonte, o nosso amigo Theo. Estamos em cidades diferentes usando a internet para coisas positivas. E estamos vendo nestes dias, nos últimos 2 dias, atos de pirataria pela internet, divulgando correspondência alheia, fazendo escândalo. Está no Evangelho. É necessário o escândalo, mas ai daquele que for motivo de escândalo. Para você que está chegando agora, se tem Twitter, mande a sua pergunta ou marque a sua presença enviando uma mensagem pelo Twitter. Se você não tem, pode enviar a sua pergunta ou manifestar a sua presença acompanhando o nosso trabalho através do e-mail contato@falconeespiritismo.com. Temos mais uma pergunta aqui, vindo do Luciano, de Rondônia. A coisa está chegando longe. Então, quando o planeta for regenerado, a caridade e a bondade vai imperar? A fome e a violência vai acabar? Progressivamente. Nada acontece, Luciano, num passe de mágica. Não é assim. A natureza não dá saltos. Na proporção em que o planeta for deixando de ser de provas e expiações e for avançando a caminho da regeneração, na proporção em que você aí em Rondônia, nós aqui em Juiz de Fora e cada criatura onde estiver, começar a regeneração individual, começar o processo de reeducação pessoal, tudo estará mudando para melhor. E a fome de conhecimento diminuirá, porque a informação estará ao conhecimento de todos. A fome material também. O planeta Terra é um planeta extraordinário. Mas há os pessimistas e os positivistas. O pessimista diz o seguinte: isso aqui é um inferno, até as rosas têm espinhos. O positivista diz: isso aqui é o céu, até os espinhos têm rosas. Se você colocar a sua atenção na crise, a crise aumenta. Se você colocar, Luciano, a sua atenção na solução, a solução aumenta. Por isso, a fome e a violência estarão acabando progressivamente na proporção em que nós nos tornarmos homens e mulheres do bem. A santidade ainda está longe, mas você pode, eu posso, nós podemos melhorar o nosso padrão moral, o nosso padrão comportamental e assim mudarmos o ambiente aonde nós estamos. O Rodrigo está perguntando: a fome será de orar e... Não será de amor e atenção? Não estou conseguindo ler a letra dela. Deixa eu ler lá então. A fome será de amor e atenção. A caridade do futuro será a caridade emocional então? Também. No futuro, como no presente, Rodrigo. Quem tem fome de pão, vamos dar pão.
Quem tem fome de frio, de abrigo, vamos dar abrigo. Quem tem fome de informação, vamos dar informação. Na doutrina espírita, que é a doutrina que oferece a maior carga de conhecimentos para os seres humanos na Terra, a respeito das realidades espirituais, o que os amigos espirituais estão fazendo com a gente? Através dos livros de Chico Xavier, de Ivone do Amaral Pereira, de João Nunes Maia, de Divaldo Pereira Franco, de José Raul Teixeira e de tantos outros médiuns sérios, estão tendo a caridade de abrir espaço no seu tempo para nos informar. Assim, com certeza, estão consolando-nos, estão fortalecendo o nosso emocional, a nossa esperança em dias melhores. Num planeta de provas e expiações, há predominância do mal em relação ao bem. Num planeta de regeneração, há predominância do bem em relação ao mal. Por isso, vamos ter certeza, a caridade emocional já pode ser feita hoje. Falcone, conte-nos uma história, experiência pessoal de promoção social. Karina, de Laranjal, Minas Gerais. Karina, dia 5 de novembro passado agora, eu completei 31 anos que eu mudei para Juiz de Fora. E durante 1 ano e 8 meses eu morei na Rio Branco, 3.631. Uma casa com 4 andares, com 4 moradas, 2 embaixo e 2 em cima. Eu morava na parte da frente. Um dia eu saí à noite, fui fazer uma palestra no centro, e quando voltei, coloquei o carro na garagem que era nos fundos, vim pela frente pelo corredor, subi, entrei, fechei a porta. Quando eu tranquei e acendi a luz, eu tive aquela sensação de que eu não estava em casa sozinho. Aquela percepção de que tem alguém mais. Percebi que a casa havia sido invadida pelos fundos. Havia uma porta que dava para uma área nos fundos e eu vi que o vento movia a cortina. Falei, tem gente dentro de casa. Ou tem, ou já esteve. Acostumado com essas realidades, o que eu fiz? Eu tinha mais cedo, antes de ir para a palestra, ido numa sauna. Então eu estava com a roupa e com o short por baixo. Eu prontamente tirei a roupa, fiquei de short, a luz acesa, e disse, eu sei que tem gente dentro de casa. Eu sei que tem gente dentro de casa. Pode chegar que eu estou só de short para mostrar que não estou armado e estou à sua disposição. Aguardei. Dentro de alguns instantes, alguém entrou na sala. Um homem forte, um olhar de desconforto, e disse para mim, o senhor tem dinheiro? Eu disse, dinheiro eu tenho aqui, alguma coisa no bolso. Mas eu estou sentindo que você está com fome. Eu tenho comida na cozinha, estou com fome, vamos fazer um sanduíche e comer? Ele disse, o senhor não está armado? Eu disse, não. Virei, fiz uma meia volta, mostrei que eu estava só com o short, com calção. Fomos para a cozinha e eu fiz alguns mistos quentes, alguns queijo quente, pão com queijo. Conversamos, moral da história, o homem estava com fome. Era um famoso ladrão de galinha, entrando pelos fundos da casa, não era um crime organizado. E ele me contou a sua história. Eu liguei para uma pessoa amiga e pedi que fosse até lá em casa. Arrumamos, ele já saiu dali com promessa de emprego, tornou-se empregado nessa empresa. Ele tinha vontade de tirar a carteira de motorista, o empresário facilitou para ele. Moral da história, este homem regenerou-se, passou a frequentar com a gente o Ivão Costa. Depois, quando nós saímos e fundamos a FEAC, ele passou a frequentar a FEAC. Hoje, ele tem 2 anos a menos do que eu estou com 56, ele está com 54, já é avô, tem casa própria e o trabalho produziu. E ele fica dizendo para mim, seu Falcone, cuidado onde o senhor vai, o povo de Juiz de Fora é muito perigoso. Eu digo, não, eu já resisti até a tentativa de assalto, cuca fresca. Somos amigos, continuamos amigos, e eu digo, pela simples atitude de, ao invés de reagir, agir, não que eu seja um modelo para ninguém, mas você pediu que eu contasse uma experiência social de promoção social, eu lembrei dessa agora. Foi um fato que marcou muito a experiência nossa no trabalho do bem. Se eu reagisse, talvez nem estivesse aqui hoje, porque ele estava armado e poderia ter uma reação
precipitado. Por isso, entre reagir e agir, se você pisar no pé de um animal, ele reage. Se alguém pisar no seu pé, haja. Diga, querido, tira a sua pata de elefante de cima do meu pé e sorria e vamos em frente. Bom, então vamos trabalhar, né? A Lilian de Bicas está dizendo, Falcone, eu já ouvi você contar isso numa palestra aqui em Bicas, realmente é uma situação delicada. Eu não sei se eu teria coragem de fazer o que eu fiz. Não me pergunte como é que eu fiz, não. Foi sem pensar, foi assim, espontâneo. A Valéria Neves, né, de Vila Velha, no Espírito Santo, ela participou da nossa reunião há 15 dias atrás. Ganhou o livro. Né? Ganhou o livro. Estamos acompanhando a palestra, Falcone. Parabéns, abraços, Valéria. O nosso abraço aí à Vila Velha, Valéria. Vamos trabalhar, vamos estreitar pontos entre a FEAC e a instituição de vocês aí. Estamos à sua disposição. Nós estamos lembrando que as tarefas da nossa semana estão recheadas. As gôndolas da FEAC estão no supermercado de Juiz de Fora, no Bahamas e no Bretas, em várias lojas. Incentive seus amigos a participarem. Venha na FEAC, pegue uma lista de Natal. O nosso compromisso é com mais de 3.000 famílias e só conseguiremos alcançar o sucesso, os resultados positivos de anos anteriores, se você também participar dessa experiência. Qualquer dúvida, ligue para o telefone celular da Andréia, 88450642. Vamos colocar no Twitter agora, 88450642. Qualquer informações sobre o nosso Natal, você pode entrar em contato com a Andréia, que ela é uma das coordenadoras do Natal e tem condições de responder para você o que nós estamos precisando, como participar das nossas atividades. Convidamos você para neste sábado, a partir das 15 horas, na Rua Paraná, no bairro Poço Rico, estaremos fazendo um seminário com os trabalhadores do Centro Espírita Fé e Caridade, que é dirigido lá pelo nosso companheiro José Maróculo, pelo Paulo, pela Helena, pela nossa irmã Solange e toda uma equipe de trabalhadores. Lembramos que essa palestra de hoje, esse estudo participativo, será disponibilizado no nosso blog daqui a 7 dias, quarta-feira da semana que vem. Como o último também já está disponibilizado tranquilamente. E a nossa próxima encontro é daqui a 15 dias, né? Daqui a 14 dias, então dia 15, nós vamos ter a nossa segunda palestra do mês. Muito bem. Assim, nós estamos à sua disposição. Envie a sua pergunta para que possamos participar tranquilamente do trabalho no bem. Temos aqui a pergunta do Marco Aurélio, de Matias Barbosa. Duas colocações. Ele está perguntando, Falcone, quando é que você vem falar em Matias Barbosa? Uai, depende, companheiro, é só me chamar e fala com a Tereza aí para me convidar, preparar uma broa, né, que sempre que eu vou a Matias Barbosa eu ganho broa. E é só ela me convidar que nós estaremos aí com muito carinho. E a pergunta dele é o seguinte, Falcone, quando tratamos bem os animais, encontramos um cachorro ferido na rua, levamos para casa, tratamos, levamos ao veterinário, isso também é caridade? Com toda certeza. A caridade, companheiro, é para com os seres humanos, é para com os animais, é para com a natureza. Todo bem que você faz, nada se perde. Lavoisier já dizia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Todo gesto do bem que você faça gera ondas do bem. Há uma história, se não me engano, no livro Estante da Vida, que conta que um pedreiro estava cimentando um grande galpão. E ele veio cimentando. Quando ele terminou de cimentar aquele galpão enorme, o proprietário virou para ele e disse assim, ficou bonito, vamos ver se tem acústica. Dá um grito, fala alguma coisa. E ele encheu os pulmões de ar e gritou assim, Deus te ama! Confiança! Aí deu
uma pausa e tornou a gritar: Deus te ama! Confiança! Virou para o dono do galpão e falou: a acústica tá boa, ficou muito bom mesmo. De repente aparece um homem saindo do lote do lado e pergunta para ele: quem gritou isso? Eles assustaram, o homem com o olhar esbugalhado, os olhos vermelhos. Ele disse: gritou isso o quê? Quem gritou aí Deus te ama, confiança? Aí o pedreiro disse: fui eu. Por quê? Ele falou assim: porque eu estava aqui no terreno do lado, com um revólver engatilhado apontado para a minha cabeça. Ia me suicidar. E quando eu ia puxar o gatilho, eu ouvia uma voz gritando: Deus te ama, confiança. Pensei: estou ficando louco. De repente a voz repetiu a mesma coisa. Eu desarmei o revólver, joguei as balas fora, quebrei o revólver numa pedra e vim aqui perguntar quem falou isso. Você imagina só, meu querido? Olha só, uma palavra anônima, sem nenhuma intenção positiva. E se ele gritasse um palavrão? E se ele gritasse uma palavra desconexa? Ou então, não faria nenhum efeito. Por isso, aproveita todos os lugares, todas as oportunidades de pensar, falar e agir no bem. Os Espíritos nos ensinam: floresça onde você está plantado. Todos os climas dão frutos. O Rodrigo está perguntando: quando é que você vem falar nas terras cariocas? Quando convidarem, Rodrigo. Não é a gente que se oferece, é só o pessoal convidar que a gente viaja o Brasil inteiro, companheiro, falando e levando a mensagem da doutrina espírita. Não é isso? O Bruno Bonato Guerço, de São Paulo, está dizendo: Falcone, parabéns pela iniciativa. Obrigado por esta palestra online. Não é uma palestra, Bruno, é um bate-papo informal em que a gente vai aproveitando aqui esse espaço tranquilamente. Tem duas perguntas que eu quero que você responda, mas primeiro dá um abraço para o Aelcio. Para quem? O Aelcio de Juiz de Fora. O Aelcio de Juiz de Fora está fazendo o registro dele aqui na palestra, né? Falcone, estamos acompanhando aqui o trabalho de vocês, a nossa presença no Twitter. Um abraço para você também, Aelcio. Saúde e paz para todos nós. Muito bem. Está aqui a pergunta: e aquele que não pratica o bem, mas também não gera o mal, é digno de salvação? Jesus diz, Nílian Correia, que nenhuma das ovelhas do meu rebanho se perderá. Mas está na questão 642 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: o homem é responsável pelo mal que faz na Terra? Os Espíritos respondem mais ou menos assim: o homem é responsável não apenas pelo mal que faz, mas também pelo bem que deixa de fazer. Já pensou se você ou eu chegamos no mundo espiritual? E quando os amigos espirituais perguntarem assim: o que você fez de bom na Terra? A gente vira e diz assim: minha vida é uma folha em branco. Não matei ninguém, não roubei ninguém, não estuprei ninguém, não tirei o pão da boca de ninguém. É como uma folha em branco. Eles vão perguntar assim: ok, você está falando que você não fez, mas e o que você fez? Cadê? Jesus diz: pelos frutos conhecereis a árvore. Jesus diz: digno é o trabalhador do seu trabalho. Assim, minha querida, quem não faz o bem e não faz o mal, na verdade está fazendo o mal. É digno de salvação, sim, quando fizer a sua parte no equilíbrio da jornada do bem. Deu para entender? Nós estamos com 25 pessoas acompanhando. Lembramos que no final nós vamos fazer o sorteio de um livro da nossa companheira Lucy, que ontem lançou mais um livro seu aqui em Juiz de Fora, aqui no Shopping Independência. Muito bem. O Cláudio, do Maria de Magdala, trabalhou... Cláudio está dizendo: Maria de Magdala trabalhou com os leprosos, pois foi excluída da sociedade. Acabou morrendo de lepra. É caridade ou suicídio indireto? Companheiro, convidamos você a ler o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, o Irmão X, que conta essa história. Agora em dezembro nós falamos 3 semanas seguidas
e provavelmente está na nossa pauta. Uma das palestras será sobre a vida de Miriam de Maigdon, ou Maria de Magdala. Ela foi trabalhar com os leprosos por opção. Por quê? Ela não foi obrigada, ela não foi julgada no Vale dos Leprosos. Ela poderia mudar daquela região, ali perto do lago de Genezaré, ir para um outro país, para uma outra cidade, onde não fosse conhecida, e recomeçar a sua vida. Mas conforme Humberto de Campos registra no livro Boa Nova, que você deve ler, eu leio com frequência, ela faz a opção de ir com os leprosos para o Vale dos Leprosos, e ali trabalha durante anos. Toda tarde ela subia num promontório e dizia: meus irmãos, vós os leprosos, e falava-lhes sobre Jesus. Até o dia em que viu uma mancha, uma pétala de rosa escamada no seu seio, crava um cardo, um espinho e não sente dor. Naquele dia ela vai, sobe no promontório e diz: meus irmãos, nós os leprosos, estava contaminada por aquilo que hoje chamamos de bacilo de Hansen, estava com a hanseníase, com a lepra, por opção. Ela não foi para lá para ficar doente, mas ela que estava envolvida nas frequências da lepra do comportamento equivocado, agora visitada pela enfermidade, a lepra moral no início, agora a lepra da enfermidade. É muito bonito. Ela termina nos braços de Miriam de Nizirá, Maria de Nazaré, no promontório de Éfeso, para onde se dirige ao encontro da Mãe Santíssima, como é chamada no Novo Testamento. 3 minutos. Nós estamos aqui a 3 minutos do fim do nosso trabalho e nós vamos lembrando que daqui a 15 dias nós vamos ter nova experiência neste campo. Já faz parte do calendário da Andréia, do meu calendário, toda primeira e toda terceira quarta-feira do mês. Nós estaremos aqui das 22 até as 23 horas nesse bate-papo informal. Visite o nosso blog www.falconespiritismo.com, que é o endereço do site que vai ser lançado dia 13, segunda-feira da semana que vem. Na segunda-feira, 6 e 7, 13. Dia 13 vai ser lançado o nosso site. Daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas. E nós vamos estar ampliando ainda mais o nosso trabalho. No nosso site você vai ter acesso a todas essas informações e todo o trabalho nosso no Twitter, no Facebook, nas redes sociais. Emmanuel Espírito, pelas mãos de Chico Xavier, diz que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. A André está ali sorteando o livro, vamos ver qual papelzinho que vai sair de dentro do sorteio da noite de hoje. Nós estamos pegando aqui com ela, então saiu para o nosso companheiro Aélcio, aqui de Juiz de Fora, não é isso? Ele que está acompanhando o nosso trabalho, pode segunda-feira passar na FEAC e receber nas nossas mãos o seu exemplar do livro da nossa escritora Lucy, Recados de Amor. Nós estamos preparando para o encerramento, agradecendo a todas as pessoas que participaram da nossa promoção, dizendo que o nosso blog, o nosso site está à sua disposição, lembrando do atendimento fraterno na FEAC, segundas e terças-feiras, das 14 às 16 horas, quartas e sextas-feiras, lembrando que o nosso atendimento fraterno é das 19 horas e 30 minutos até as 21 horas, e aos sábados, o nosso atendimento fraterno é das 17 às 19 horas. Uma equipe de companheiros treinados para ouvir e prestar um trabalho de atenção e carinho. Amanhã, quinta-feira, quem vai falar na FEAC às 14 horas e 30 minutos é a nossa irmã Regina Mendes, falando sobre a missão do Brasil. E neste sábado, no Cine FEAC, quem vai falar é uma palestra do nosso companheiro Divaldo Pereira Franco.
Desejamos a todos uma boa noite e como começamos a nossa palestra de hoje, o nosso bate-papo de hoje com oração, nós vamos terminar também com a oração. A última mensagem aqui da Nilian Correia, agradeço seus esclarecimentos e rogo a Deus mais estudo. Abraço fraterno para você e para a Andréia, para você também, Nilian, para todos os nossos internautas. Visualizemos Jesus caminhando pelas areias de Cafarnaum, na nossa direção, como um amigo, como um benfeitor, como um irmão maior, e digamos a Ele: Mestre Jesus, abençoe a todos nós. Dai-nos força para que possamos estudar cada vez mais o Espiritismo e fazermos cartas vivas do Teu Evangelho. Ajuda-nos a agir como o rio que aprende a contornar os obstáculos ao longo da caminhada para que possamos chegar a Ti, o mar da consciência e da nossa paz. Fortaleça-nos no ambiente familiar. Ajuda-nos a manter os cônjuges, os solteiros, os filhos, os pais, os irmãos, no clima doméstico, no ambiente familiar, um clima de caridade, de respeito e de dignidade. Abençoe a todas as pessoas do planeta Terra, encarnadas e desencarnadas, para que consigamos juntos participar destes momentos de transição para melhor. Despeça-nos na Tua paz e sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Pela sua companhia, muito obrigado. Deus te abençoe, nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer.